cercarei de ti. Minha alma te anela e tem sede de ver tua glória e teu poder. Meu socorro vem de ti, e na sombra de tua Graça e paz aos irmãos, bom dia. Hoje, domingo 26 de abril de 2020, estaremos estudando a lição 4 com o título A Iluminação Espiritual do Crente. Textuário da nossa lição, Efésios capítulo 1, versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Louvado seja o Senhor por esta manhã, que o Senhor possa abençoar cada irmão no seu lar, que nesse momento os professores, oremos pelos professores que irão ministrar as aulas, professor da aula de adulto, qual fizemos a leitura, os professores da aula dos adolescentes, também da área do departamento infantil, que o Senhor possa usar grandemente os nossos professores nessa manhã e que a igreja possa ser alimentada pela sua palavra. Oramos. Deus, em nome de Jesus, nesse momento, Senhor, faremos, meu Pai, menção, Deus, do teu nome, te pedindo, Senhor, pela tua infinita graça, Senhor, que tu possa, Deus, nessa manhã, nos alimentar com a tua palavra, dando, Senhor, a nós, Deus, discernimento, dando a nós, Senhor, iluminação no nosso entendimento para compreender a tua palavra. Deus, nesta manhã, te peço, Senhor, abençoa os professores que irá ministrar a aula, abençoa, Senhor, Deus, que tu seja com eles, Senhor, que tu direcione cada um deles na exposição da tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço pela tua igreja também, Senhor, que se encontra, Senhor, sem poder estarmos juntos congregando, mas estamos em um mesmo espírito, Senhor, que tu dê nessa manhã ânimo aos simples, dê compreensão da tua palavra, a nós, Senhor, que somos simples, que às vezes, Senhor, temos dificuldade de compreender a tua palavra, que às vezes nos falta, Senhor, ânimo, Senhor, de ler, de aprender a tua palavra. Quando olhamos, Senhor, às vezes, Senhor, para a situação nossa, Senhor, de aprendizados, sentimos, Senhor, às vezes desanimado, mas nós cremos, Senhor, que tu és aquele, Senhor, que nos revela as grandezas, Senhor, do que tu fizeste por nós na cruz do Calvário.
nos ensina, Senhor. Revela, Senhor, o que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário. Nos faz compreender, Senhor, as riquezas, Senhor, que temos nos santos. É o que nós Te pedimos por cada irmão, por cada, Senhor, Senhor, da nossa igreja, não só pela nossa, mas de todos. E Te pedimos pelos nossos professores, que eles sejam orientados nesse momento pelo Teu Espírito Santo para nos ensinar a Tua santa palavra, Senhor. É o que nossa oração, é o nosso agradecimento, é o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Um ótimo domingo para todos. Em nome de Jesus. Amém. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Tua glória e Teu poder. Meu socorro vem de Ti, e na sombra de Tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a Ti, porque Tua destra me tem sustentado, pois Tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Tua glória e Teu poder. Meu socorro vem de Ti, e na sombra de Tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a Ti, porque Tua destra me tem sustentado, pois Tua destra me tem sustentado. Pela manhã te buscarei, de madrugada eu me acercarei de Ti. Minha alma te anela e tem sede de ver Tua glória e Teu poder. Meu socorro vem de Ti, e na sombra de Tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a Ti, porque Tua destra
sustentador, meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas regozijarei. Minha alma está pegada a ti. Um bom dia na gloriosa graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, vamos então abordar a lição de número 4, como já ouvimos aí na voz do nosso irmão Jardel, a iluminação espiritual do crente. É a lição que dá sequência ao tema geral, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Bem, queridos, é chato falar essas coisas, e às vezes até com tanta frequência, não é? Porém, a construção da lição, ela é muito atrapalhada, não é? Ela não tem uma construção didática, pedagógica, que facilite a nossa compreensão e até nos leve a compreender aquilo que é relevante, aquilo que é importante. Realmente traz muitas dificuldades, tá? Traz muitas dificuldades. Mas nós vamos, no primeiro momento, com a maior simplicidade que pudermos, e a isso pedimos graça a Deus, para falar em especial sobre iluminação. Essa palavra que talvez você ouça muito pouco, porque se aplica outras palavras no lugar dela, inclusive, de maneira errada. Então, para nós entendermos a palavra iluminação, a melhor forma é nós entendermos e conceituarmos, primeiro, o que é revelação. Segundo, o que é inspiração. Para 3, falarmos então de iluminação. Ok? Revelação, inspiração, iluminação. Ok? Então, a revelação, queridos, original inclusive apocalípticos, que tem a ver exatamente com o livro de Apocalipse. A ideia de revelação é que Deus tornou, não é, de forma conhecida tudo aquilo que tem a ver com seus propósitos, a sua natureza, a sua natureza mais íntima, que eu quero dizer, não é? Quem é Deus, não é? O que é o seu projeto de salvação, o que é todo o seu projeto de criação, por exemplo, tá? Então, revelação é tudo aquilo que Deus, né, na sua soberania, no seu poder e na sua capacidade fez ou irá fazer, e tornar tudo isso, não é, acessível ao ser humano, em especial a todos de alguma maneira. Então, essa ideia da revelação. Lembrem que nós já falamos que existe 2 tipos de revelação. E o Salmo 19, ele mostra bem isso.
a revelação geral, que Deus se revela através de suas obras, de suas criaturas, da criação, mostrando quem é o Criador, não é? Através da criação. E a segunda, a revelação especial, que é a Bíblia, que é a palavra. Então, tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que Ele fará, tudo relacionado às coisas criadas, ao mundo visível, ao mundo espiritual, tudo. Revelação é quando Deus permite que o homem tenha acesso a tudo aquilo que é Deus, ou aquilo que é seus propósitos e suas obras, feitas em curso e as que Ele executará. Ok? Isso então é revelação. A inspiração é então a capacidade que Deus deu a homens para escrever aquilo que Deus revelou. Ok? E nessa inspiração de escrever aquilo que Deus revelou, Deus capacitar este homem, a palavra muito é sopro, não é? Deus sopra para o homem, não é? De maneira que este homem escreva essa inspiração, ou esta revelação, melhor dizendo, sem risco de erro. Isso é inspiração. Ok? E por fim, a iluminação, que é a capacidade que Deus nos dá para compreender e entender aquilo que Ele revela através da inspiração, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra. Ok, queridos? Será que você entende? Você saberia explicar isso? Então, revelação é tudo que é Deus, ou é tudo aquilo que Deus faz, tudo aquilo que tem a ver com Deus, em relação a Ele mesmo, em relação a mim, em relação ao mundo, em relação à criação, em relação à salvação, tudo. E Ele tornar todos esses seus atos, ou planos, ou a sua própria pessoa, de acesso conhecido, tá, a nós seres humanos. E Ele faz isso através de duas formas: a revelação geral, que é a revelação, parte 1 do Salmo 19, que Deus se revela através das suas criaturas, através das obras de Deus, da criação de Deus, se conhece Deus, ok? Eu já expliquei isso para vocês. Através de um quadro, você conhece o pintor. Através de uma literatura, você conhece, ok? O escritor. Tá bem? Através de uma obra de engenharia, você conhece o engenheiro. Através de um projeto de arquitetura, você conhece o arquiteto. Tá bem, queridos? Então, isso é revelação. A revelação especial é a revelação escrita, é a Bíblia Sagrada. E aí, na Bíblia Sagrada, nós vamos ter o efeito de que só ela e somente ela é inspirada. Ou seja, tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Ele pensou, tudo aquilo que Ele é, tudo aquilo que Ele faz, ou fez, ou fará, Ele então inspirou para que homens escrevessem isso, que é a palavra. E nós entendemos que essa palavra é inspirada, ou seja, que ela representa a revelação de Deus, mostra Deus e mostra tudo, os seus planos e tudo o que Ele faz, fez ou fará, ok?
é que isso está escrito e homens escreveram com o cuidado de Deus, que é essa inspiração, para que este homem, com suas limitações, com suas incapacidades, com seus limites, ele pudesse então escrever aquilo que Deus está revelando sem risco de erro, livre de erro. Então isso é a inspiração. E por fim, a iluminação. O que é a iluminação? De você ler a palavra e entender a palavra. Ok? De você entender a palavra, preparar um sermão e apresentar um sermão iluminado. Ou seja, com esclarecimento, com clareza, com compreensão, para que outros também possam compreender. Isso é iluminação. Então, quando você vê o pastor entregando uma palavra boa, que traz uma revelação clara de Deus, ou uma revelação sobre você, à luz de um texto inspirado, o pastor, quando traz uma boa palavra, o pastor não é inspirado. O pastor é iluminado. E você foi iluminado por esta iluminação que o pastor trouxe de compreensão sobre a palavra. A inspiração está apenas para o que está escrito. A inspiração, ela só é exercida sobre aquilo que é revelado. Tá? E a iluminação é aquilo que vai nos levar a entender, a compreender a revelação que está escrita. Ok? Então, de trás para frente, a iluminação está na vida daqueles que, ao ler a palavra, compreendem o que está escrito, o que Deus está dizendo, o que Deus está revelando. E eu digo escrito porque escrito, ou seja, inspirado, é só a palavra escrita, que é livre de erro. Tá? Então, a iluminação está para quem estuda, para quem lê, para quem ouve a palavra, para quem fala a palavra, quem prega a palavra. A inspiração está sobre o texto e sobre os homens que escreveram o texto da Bíblia. E a revelação é a verdade de Deus, descortinada e mostrada para nós através da palavra e compreendida através, então, da pregação. Ok, queridos? Então, é isso que nós temos que entender. Então, quando o texto áureo fala, não é? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, ele está de alguma forma, tá? Nos transportando para o conceito do verso seguinte, que eu só consigo realmente entender a revelação de Deus, que está inspirada nas Escrituras, escrita nas Escrituras, revelada nas Escrituras, de forma sem erro, através então da iluminação. E ele então diz que, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, verso 18, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ok, queridos? Então, a iluminação é a compreensão que Deus nos dá a respeito
da sua palavra. E dessa palavra que revela Deus, revela nós, revela a vontade de Deus, revela o que desagrada a Deus, estabelece orientação para a nossa vida, fala sobre o futuro, fala sobre a eternidade. Então, tudo aquilo que é plano de Deus, e tudo que tem a ver com o próprio Deus, a respeito dele e de sua criação, e principalmente de todos aqueles que são seus eleitos, ok? Chega até nós. Então, o que Deus revela chega até nós através do quê? Da revelação escrita, que é inspirada, sem erro, ok? E que quando pregada a nós pelo Espírito Santo, nos traz iluminação para compreender o que está escrito, sem erro, e que representa a revelação de Deus. Tá bom, queridos? Então, quando você ouve alguém assim dizer, que aquela irmã é a irmã da revelação, não existe isso, tá? A profecia oral que algumas igrejas creem e vivem ela com tanta abundância, não pode ser chamada de revelação, tá? A mesma coisa você dizer que não, o pastor hoje estava com a capacidade de revelação. Não, o pastor não tem capacidade de revelação, tá? A revelação é a Bíblia Sagrada, ok? Quando o pastor prega, como eu já disse, e está lá, eloquente, está lá mostrando uma verdade que você não conhecia, levando você a conhecer alguma coisa, o pastor não é inspirado. Não está inspirado. O pastor estava inspirado no culto do hoje. Errado. O pastor estava iluminado, e a mesma luz que iluminou ele para compreender o texto, ele repartiu com a gente, e nós saímos também esclarecidos, iluminados sobre o texto que foi pregado. Tá bom, queridos? Bem, eu espero que vocês entendam isso, porque isso é fundamental, tá? Você pega uma lição dessa, entendeu? Que praticamente descreve o texto, repete o texto, mas não explica nada, complica para a gente. Complica para o professor, complica com a gente que tem uma cabeça teológica, mas tem uma cabeça pedagógica também, tá? Então, isso é importantíssimo, tá? Então, a iluminação é exatamente isso. Por isso que ele vai dizer, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. A iluminação é mais ou menos assim. Deus revelou a você Jesus Cristo. É a revelação de Deus. E Jesus é a palavra de Deus, é o verbo. Não é? É o Logos. Bem, queridos, então, Deus fez isso. Porém, para você entender e compreender tudo isso, não basta você apenas ter os olhos, digamos assim, você não ser mais cego. Você agora está em Cristo, você está enxergando. Mas se você, como uma pessoa normal, que enxerga, chegar à noite, entrar num lugar em que não tem a iluminação, você não vai enxergar nada. Você tem a vista boa, você enxerga bem, mas se te faltar luz num lugar escuro, você não vai conseguir identificar as coisas, discernir as coisas, enxergar as coisas. Então a iluminação é exatamente isso, tá? A iluminação é exatamente esta capacidade de Deus trazer, tá? Uma lâmpada, uma lamparina, ok? Uma luz sobre o texto que você está lendo, para você compreender. Tá bom? Porque sem esta luz, apesar de estar com os olhos desvendados,
você não conseguiria enxergar. Tá bom, querido? Bem, isso precisa ficar claro para você. Pastor, e como que funciona isso para um salvo? É o que a gente vai tentar encaixar na lição. Tá? Então, pela nossa linha teológica, todo crente eleito, ele recebe o Espírito Santo, ele nasce de novo, ele se arrepende, ele tem fé, ele começa a se santificar, ele enxerga a sua capacidade, a sua estrutura pecaminosa e percebe que precisa se santificar. E ele também vai ter algumas marcas na vida dele relacionadas ao tema de hoje, que é desejo de aprender a palavra, de conhecer mais de Deus, para fazer a sua vontade, superar as suas limitações e dificuldades, acertar o seu caminho. E esta vontade de ler a palavra, de compreender a palavra, de aprender a palavra, levará você então à palavra, ao texto, e Deus então vai te dar a capacidade da iluminação pelo Espírito Santo que está em você, para que você então possa compreender as coisas de Deus, entender as coisas de Deus. Tá bom, queridos? Bem, na linha do escritor, todos aqueles que são eleitos, e você vai ver a ênfase dele muito no nós, no nosso, na nossa, entendeu? Exatamente trabalhando a ideia de primeira pessoa do plural, porque a ideia dele é de uma eleição e predestinação coletiva, como já falamos. Então ele vai dizer, a igreja, quem é corpo, quem faz parte da igreja, quem é eleito para a salvação, que para eles é coletivo, é a igreja, esta igreja então, ela é iluminada, para querer, para desejar, para querer crescer na graça e no conhecimento, e para conhecer Deus que se revelou, eu preciso então ser iluminado a entender e compreender aquilo que foi inspirado, que é a Bíblia Sagrada, que é o texto bíblico, para que eu realmente possa alcançar o objetivo fim, que é conhecer a Deus. E conhecer tudo relacionado a Ele. Sua vontade, seus propósitos, seus objetivos, tá? E tudo, incluindo inclusive eu, a criação, o mundo, as coisas todas, pelo olhar de Deus. Tá bom, queridos? Então, é isso que eu preciso entender e compreender. E quando Paulo está falando à igreja de Éfeso sobre esta ideia de igreja eleita, tá? Ou de crente eleito na nossa posição, ou aquele que de fato é salvo, ele vai usufruir de algumas coisas. E uma das coisas que ele vai usufruir é, pelo Espírito de Deus, a iluminação para compreender as coisas de Deus. Então, como que eu oro? Se eu tenho dificuldade para entender as coisas de Deus, se eu tenho dificuldade para as coisas de Deus, o que eu faço? Eu oro. E eu peço a Deus o quê? Sabedoria, como diz Tiago. E como que eu traduzo isso na linguagem aqui de Efésios? Eu peço para que Deus me ilumine, para que eu possa compreender e entender toda a revelação de Deus. Ou seja, toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a sua revelação. Tá bom, queridos? Será que deu? Espero que sim. Porque esse é o nosso objetivo principal de aula. Tá? Principal de aula. Não adianta ficar aqui, não é? Trabalhando todas as outras coisas se você não entender isso. Então eu preciso entender.
As 3 palavras. Revelação, não é? Revelação. O quê? Inspiração, como? Tá? E a iluminação, ok? Que é exatamente o objetivo fim, ou o meio, o fim, não é? De todas as coisas. Uma é Deus revelando, outra é um homem escrevendo o que Deus revelou, e outra é o homem entendendo aquilo que foi escrito, que é a revelação de Deus. Tá? Então, trabalhar bem essas ideias, separar bem. Eu sei que não é fácil separar isso, mas esse é o nosso desafio, enquanto professor, de ensinar isso, e você, enquanto aluno, de compreender isso. Vou usar a expressão, que Deus te ilumine com a mesma iluminação que tem iluminado a mim, para que da mesma maneira que eu estou compreendendo a palavra e eu estou comunicando esta palavra, a mesma luz que me iluminou, ilumine também a você. Tá? Então, primeira coisa. A segunda coisa que eu preciso entender claramente, que a iluminação, ela não pode ser compreendida como compreendiam os gnósticos do primeiro século. Tá? Os gnósticos do primeiro século, eles defendiam a tese da doutrina do gnosticismo, como vocês têm ouvido a gente sempre falar sobre isso, que só poderiam entender as coisas de Deus aqueles que recebessem particularmente uma capacidade espiritual, que isso era apenas para alguns, para então entender essas coisas invisíveis, compreender as coisas de Deus. Ok? E, de alguma forma, isso selecionava algumas pessoas que diziam que até por um processo de que nós chamaríamos até no espiritismo de desenvolver ou desenvolvimento, encontraria uma capacidade, então, oculta no ocultismo, na ideia de um exercício de ocultismo, para então compreender as coisas de Deus. Então, trabalhava a ideia, então, de que só alguns poderiam, de fato, entender e compreender as coisas de Deus. E aí trabalha uma questão muito de ocultismo. Tá bom? Bem, isso é que a gente precisa tirar da cabeça de alguns irmãos dentro da igreja, que acham que iluminado é só o pastor, iluminado é só um irmãozinho ou outro que prega, ou que ensina. Tá? Bem, quem ensina, quem prega, muitas das vezes é muito mais resultado de oratória. E o que é oratória? Habilidade de falar em público, de não ter medo de falar, de aprender a falar bem, de ter uma língua com clareza, um fonema, na fonética clara, que não tropeça nas letras, que pronuncia as palavras claramente, que desenvolve um bom vocabulário. Então, recursos de oratória e de linguística que ajudam você a transmitir a palavra. Mas não adianta querer transmitir se antes não compreendeu, que é o processo da iluminação. E a iluminação, então, é para todos aqueles que têm o Espírito Santo, ou seja, todos os eleitos, todos os salvos em Cristo Jesus. Ok?
precisam ter convicção de duas coisas: desejo de querer conhecer a Deus, não pelo meio místico, como o movimento pentecostal e muito, tá? Que aí se iguala a agnóstico, ouvindo sopro no ouvido, ouvindo, não é? Tendo visagem, indo atrás de profetada, indo atrás de revelações extras bíblicas. Não, nós não estamos falando de desenvolvimento de habilidades espirituais. Nós não estamos falando aqui, não é, de percepções ocultas, de ocultismo. Nós estamos falando aqui de compreender o que está escrito. Tá? E compreender aquilo que está escrito é para todos. E por isso que a Bíblia, ela precisa ser para todos. E todos precisam ter desejo de ler a Bíblia, para que todos compreendam as coisas de Deus. E o papel do pastor, dos professores e do ministério de maneira geral numa igreja é de referendar, de tirar dúvida, de levar você inclusive, não é, a pensar um pouco além. Porém, a compreensão, ela deve estar presente em todo crente, em todo salvo. E quando eu não tenho apetite, vontade de comer a palavra, e quando ela me falta, se isso não me incomoda, e se eu não tenho prazer em degustá-la e compreendê-la, como alguém que come um bom prato, e sabe distinguir, não é? No final, um tempero disso, um outro detalhezinho ali, tá? E imaginar, inclusive, como tudo aquilo foi montado. Ou seja, perceber e compreender a palavra, tá? Então, isso é fundamental. Então, qual a nossa diferença para o gnosticismo? O gnosticismo acreditava que alguns, por recursos espiritualistas, ocultistas, desenvolviam a capacidade de entender Deus, muito próprio do que vive o movimento pentecostal. E nós entendemos que o iluminismo é a capacidade que Deus dá de trazer à luz, à compreensão, o texto bíblico, que é a revelação de Deus, inspirada, trazida para nós sem erro, escrita por homens sim, mas Deus preservando-a de qualquer tipo de erro ou distorção. Tá bom, queridos? Então é isso. Tá? Nós precisamos aplicar isso nas nossas vidas. Eu sei que muita gente às vezes não tem o conceito, tá? Mas entenda, tá, querido? Entenda. Tá? Entenda. É a mesma coisa pegar um hino da harpa e dizer que hino inspirado. Tecnicamente essa expressão está errada. Por que a Igreja da Reconciliação canta hinos da harpa? Porque são inspirados. Opa! Inspirados para nós são apenas os 66 livros. 39 mais 27. A Bíblia Sagrada. Eles são inspirados. Tá bom? Eles são. Então nenhum hino. Ah, pastor, mas esse hino aqui, ele é basicamente o Salmo, não é? 100, por exemplo. O hino de coral que a gente cantou por tanto tempo, que de origem reformada, pós-reforma. Hino 100, não é? Celebrai ao Senhor com cânticos, não é? Celebrai ao Senhor. Não foi nós, mas foi Ele que fez de nós povo seu e ovelha dos seus passos. Celebrai ao Senhor.
Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Bem, este hino, ele é fiel à escrita do Salmo 100. Ok, queridos? Então, o Salmo 100 é inspirado. O hino, tá? Ele é o quê? Ele é simplesmente, não é uma cópia, uma semelhança de tal texto bíblico. Mas a inspiração está apenas na Bíblia Sagrada. Tá bom, queridos? É isso que eu preciso entender. Por quê? Porque às vezes para completar rima, prosa, tá? O escritor vai lá, muda, o escritor, digamos, do louvor, né? Do cântico, muda uma coisa, muda outra para acertar, não é? Compassos, acertar ritmo, acertar prosa, rima e tal. Ele muda uma coisa ou outra, tá? E aí você precisa entender que o inspirado é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Tá bom, queridos? Então, são hinos, você pode dizer, são hinos que lembram textos bíblicos, são hinos bíblicos, são hinos com conceitos bíblicos. Você pode colocar isso, a mesma coisa um livro. Você pode escrever um livro, eu estou lendo um livro, eu estou aqui com o Meyer Pirma aqui do meu lado, não é? Que é de doutrinas sistemáticas que a gente usa muito como apoio. Mas o livro de Meyer Pirma é inspirado? Não. Ele não traduz exatamente o que está na Bíblia? Eu penso que sim, que ele é um livro muito bom, tá? Ele tem erros, algumas linhas doutrinárias, vai entender que não é a linha que ele segue. Mas é um livro bom? É um livro que explica a palavra? Então ele está mais para quê? Iluminado. Representa a iluminação e a compreensão que Deus deu ao escritor do livro, tá? Conhecendo as doutrinas da Bíblia com Meyer Pirma. Agora, eu não posso dizer que ele é inspirado. Ele foi iluminado. Porque, não é? A iluminação é a compreensão sobre a revelação de Deus. E a revelação de Deus é a Bíblia Sagrada, os 66 livros, 39 mais 27, e todos eles são inspirados, inerrantes, ok? Porque Deus soprou, Deus teve o cuidado de inspirar o autor para que ele não cometesse erro e escrevesse só aquilo e somente aquilo, e nada além e nada aquém daquilo que Deus mandou escrever, que representa a sua revelação. Tá bom? Então é isso, meu amado. Ok? Eu não quero me estender muito além desse assunto. Eu só queria que você entendesse isso hoje. Que se você entender isso hoje, não é? Vai ser tão bom, tá? Vai ser tão bom. Então, revelação é Deus descortinar e comunicar tudo aquilo que Ele é, todos os seus planos, todas as suas vontades, tudo aquilo que Ele fez, incluindo inclusive eu e você, tá? Tudo aquilo que Ele preparou para mim e para você, preparou para aqueles que não são dele, não é? Todos o destino dos salvos, o destino dos ímpios, o destino dos anjos, os caídos, os bons, tudo. Isso é Deus revelando isso e deixando nós a par de tudo aquilo que é dele e representa ele. Tá bom? Inspirar Deus para revelar tudo isso. Deus então chamou homens e inspirou esses homens a escreverem tudo isso, com a preocupação de que escrevesse exatamente o que Deus queria, nada mais, nada menos. Queria e aquilo que é realmente verdadeiro, que representa realmente Deus. Tá bom? E com este livro inspirado que nós temos na mão e que é acesso para todos, eu preciso entender que todos aqueles que são salvos em Cristo, tá? E receberam o Espírito Santo, como nós já vimos, e que, por conta do novo nascimento, operado pelo Espírito Santo,
não é? Se arrependem, têm fé em Cristo para a salvação, recebe o perdão, recebe a justificação, tem desejo de santificação, se santifica, tudo isso pelo Espírito, também pelo mesmo Espírito, o crente salvo, ele nascido de novo, que tem o Espírito Santo no novo nascimento, tá? Ele, então, passa a ter, então, vontade de entender as coisas de Deus, desejo de crescer, é uma obra contínua, de aprendizado permanente, e que aprende, entende, passa de aula, tira boa nota na prova, não é? Por quê? Porque tem a iluminação de Deus sobre ele e leva ele a compreender todas essas coisas de Deus que compõem a sua revelação. Tá bom, queridos? Então Deus dê graça a você a entender tudo isso, entender coisas como a própria lição fala, tá? Ainda que em ordem às vezes diferente, mas que tem a ver com tudo isso. E Paulo, na verdade, tá? Paulo está agradecendo. Olha só, é um agradecimento. Ele diz que não cessava de dar graças a Deus, lembrando dos crentes em Éfeso em suas orações. Tá? Por quê? Porque ele tinha informação de que a igreja de Éfeso era uma igreja de fé. Verso 15. Era uma igreja que mostrava amor para com os outros. Mas era uma igreja que ele orava, inclusive, para que Deus se revelasse cada vez mais a ela, levando cada um a ser iluminado para compreender as coisas de Deus. Tá? Bem, queridos, eu vou parar por aqui de forma proposital para que você, então, de hoje até quarta-feira, não é? Você fortaleça bem este pensamento, esses conceitos e esta compreensão sobre o que ensinamos a vocês hoje. Revelação, inspiração, iluminação. Tá bom? Que você entenda isso, a importância da iluminação. Então, se eu tenho tido dificuldade, não tenho vontade de aprender a palavra, se eu não tenho vontade de ler a palavra, ouvir a palavra, se eu não tenho vontade, ou se eu não consigo aprender, se eu não consigo progredir na palavra, se eu não consigo virar a lição, se eu não consigo virar a página, se eu realmente não consigo aprender, eu preciso orar ao meu Senhor e dizendo: Senhor, o que está havendo comigo? Eu tenho aprendido pela tua palavra que aqueles que são teus são iluminados, ou seja, compreendem a tua palavra, entendem as mensagens, entendem o que está escrito, compreende a tua vontade através da tua palavra. Senhor, me ajuda nisso, me ilumina, Senhor, porque eu quero entender e compreender. Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento, para eu entender a minha chamada para salvação especial, entender as riquezas da herança que tu tem preparado para nós, os santos, entender a grandeza do teu poder sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas, e entender e crer que tu opera todas as coisas pela força do teu poder. Ok, querido? Então, isso que você deve ser levado. E hoje, sem dúvida, há lição de casa. Tá bom, meu amado? Lição para você fazer. E a lição é essa. Que Deus te dê graça. Que Deus te fortaleça. Na quarta-feira, eu complemento a aula. Assim você, em coisa tão importante como essa de hoje, você
aplica ela melhor, com menos informações, mas com qualidade para realmente progredir um pouco mais e atender o que Pedro diz lá em 2 de Pedro 3, não é? 16 a 18, não é? Que tem coisas até difíceis na palavra de se compreender, mas de que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, tá? E isso deve ser um dos alvos do crente, tá? O crente que tem alvo de se santificar, não é? O crente que tem alvo de adorar, de orar, não é? De ir no culto, o crente, não é? Que precisa ter vontade de ler a palavra, mas acima de tudo, de entender, compreender a palavra, porque ela é a revelação de Deus e foi escrita de forma inspirada, sem erro, para nós podermos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Tá bom? Vou falar a palavra que Valtinho Brunelli me disse na primeira aula, a aula de inauguração do seminário da Assembleia de Deus que fiz em 1976. Ele disse: você vai aprender tanto de Deus, vai conhecer tanto de Deus, você vai ver que Deus é tão grande, que aí vai ficar muito mais fácil você entender o quanto você é pequeno, ou melhor, o quanto você não é nada. Ok? Então, é aquela coisa, irmãos. É aquela coisa. Não dá para nós reconhecermos as nossas limitações sem antes, de fato, saber o poder que é e que está no nosso Deus. Então vale a pena aprender cada vez mais dele, porque aprendendo dele, nós vamos sabendo qual é o nosso lugar. Tá bom? Graça e paz para todos vocês, em nome de Jesus. Le mie forze sono terminate, non so più cosa fare, già non più uscita, la mia vita è solo soffrire, sono abbandonato, bisogna avere una ragione per vivere. Vivo soltanto angustiato, triste e infelice, molto lontano in una direzione, senza ricordi del passato. Non voglio ritornare più, adesso la mia decisione è vivere. Finalmente incontrai un grande amore, un vero amore, che è l'amore di Dio, entrò nella mia vita, cambiando la mia storia. Adesso ho capito il vero amore, finalmente incontrai un grande amore, un vero amore, che è l'amore di Dio, entrò nella mia vita, cambiando la mia storia. Adesso ho capito il vero amore, amore di Dio. Vivo soltanto angustiato, triste e infelice, molto lontano in una direzione, senza ricordi del passato. Non voglio ritornare più, adesso la mia decisione è vivere.
Finalmente incontrai un grande amore, un vero amore, che è l'amore di Dio, entrò nella mia vita, cambiando la mia storia. Adesso ho capito il vero amore. Finalmente incontrai un grande amore, un vero amore, che è l'amore di Dio, entrò nella mia vita, cambiando la mia storia. Adesso ho capito il vero amore, amore di Dio. Escondi tua palavra no meu coração. Acesse nosso portal na internet. Notícias, devocionais, estudos bíblicos, vídeos, ministério, declaração de fé, pedidos. Fale conosco. Acesse ministériodareconciliação.net. Tua